Boa noite a todos. Hoje é dia 24 de março de 2022 e mais um encontro de GEM, no qual nós vamos verificar, ler novamente a Bhagavad Gita, em seu capítulo 2, e vamos dar início, então, a esse estudo. Rubens, eu pediria que você fizesse uma explanação rápida para a gente do que foi feito no último encontro, e depois, se possível, a gente faz um giro para as pessoas, caso tenham alguma dúvida, esclarecimentos ou algo do tipo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós já tivemos 2 encontros sobre o segundo capítulo, e hoje, então, é a nossa discussão de fechamento desse capítulo. Eu não vou falar muito, né? Vou deixar assim mais espaço para que todos possam fazer os seus comentários e a gente fazer aqui uma discussão. Mas eu vou fazer, sim, um pequeno resumo do que nós vimos até aqui, né? Lembrando que o capítulo 2, ele trata daquilo que eu tenho chamado até aqui, dentro da metáfora médica, né? Ele trata do diagnóstico e da prescrição, né? Então, qual o diagnóstico? Em uma frase, utilizando a linguagem assim que é mais familiar para mim, né? Diagnóstico é falta de charadá. A angústia. Só um minutinho, o Fanan chegando. Boa noite, Fanante. Acabou de começar, tem 2 minutinhos aqui. Bom que deu tempo, se se juntar a nós, né? Então, avançando aqui, né? A angústia de Arjuna, que se expressa como essa dor extrema, né? Que representa esse desconforto excruciante. Essa angústia revela, como nós vimos nos encontros anteriores, não um sentimento de antagonismo e separatividade, como no caso da raiva, né? Mas apenas a falta dessa charadá na modalidade sátrica, né? Então, esse é o diagnóstico que o senhor Krishna vê em Arjuna. E o que ele vai prescrever, então? Como é que o Arjuna vai obter essa charadá sátrica, né? Utilizando a linguagem que nós estamos mais familiarizados, né? O senhor Krishna, ele prescreve a tripla disciplina do amor universal, ou Shuddha Yoga, fundada no Bhavana, que nós vimos em encontros anteriores, eu posso interpretar assim, né? Que é esse sentimento de amor orientado para o mundo externo, né? Você vê quando a gente fala no Bhavana, a gente está focando em todo o universo. Então, o Shuddha Yoga é fundado no Bhavana, ou nesse sentimento de amor orientado para o mundo externo. Em Dhyana, ou esse amor orientado para o mundo interior. E em Karma, que é o exercício do amor em ação, né? Que é o exercício da harmonização desses 2 universos, interior e exterior. São as 2 palavrinhas que abrem a Gita, inclusive. Dharma Kshetra, Kurukshetra. O campo interior da consciência e o campo exterior, que é o campo de batalha. Aqui representado pela palavra Kuru, que são a família dos Kurus, né, os descendentes dos Kauravas. Mas essa palavra, eles sempre fazem esses jogos de palavras, né? Kuru também é um imperativo do verbo agir, né? Então é o campo da ação, onde a ação é imperativa, de fato, né? Então, tá aí o diagnóstico e a prescrição. Nós já vimos, né?
E por que que ele vai prescrever isso para Arjuna? Por que que ele tem a possibilidade de fazer a revelação desse Shuddha Yoga, né? Porque o Arjuna se apresenta como oportunidade e ocasião, né? É aquele discípulo que está pronto para agir com amor a partir do coração. Ou seja, ele está pronto para despertar essa energia sátvica do coração, que a gente chama de Shalada sátrica, né? Então é por isso que ele revela o Shuddha Yoga, né? Ou seja, o Krishna vai mostrar para o Arjuna como ele pode sair do funcionamento egoísta que caracteriza todos os nós em geral, né? Chamado Gunapada, ou seja, orientado para os gunas, né? E ingressar no funcionamento altruísta, fundado nesse amor, que se chama Atmapada, ou seja, orientado, né? Voltado para o coração. Então, essa inversão no modo de funcionamento do ser, que coloca o coração, que coloca o amor, né, em primeiro plano, né, quando eu faço essa inversão de Guna para Atma para, eu começo a promover a Shraddha Sátvica, que é o que vai possibilitar ao Arjuna, se estabelecer firmemente no Atma, vencendo, desse modo, essa sua paralisante angústia e passando a agir com amor e com coragem, né? Então, o Krishna, ele vai dar como exemplo desse funcionamento, né? Nós já vimos a metáfora da tartaruga, que a gente sempre fala aqui nessa metáfora, né? Assim como a tartaruga recolhe os seus membros para baixo do casco, do mesmo modo, nós podemos recolher os nossos sentidos dos objetos dos sentidos, fazendo-os residir no Atman, né? E é isso que vai nos levar a adquirir a condição, que nós vimos aqui nos encontros anteriores, de Sthita Prajna, ou seja, aquele que está firmemente estabelecido na Shakti que emana do Atman, né? Firmemente estabelecido é esse Sthita, né? E Prajna é essa energia intuitiva, né? Que caracteriza essa energia que emana do Atman, que a gente chama de Shraddha Sátvica. É aquela energia pura, que não passa pela contaminação do ego, né? Então, o Arjuna, ele não consegue compreender essa explanação sintética. E, por isso, ele elabora os seus questionamentos a partir do terceiro capítulo, nós vamos começar a ver no próximo encontro, e até finalizar a Gita, no 18º capítulo. Então, do terceiro ao 18º capítulo, é onde se encontram, curiosamente, todas as ocorrências do termo Shraddha no texto. A primeira ocorrência ocorre no capítulo terceiro. Então, olha que curioso, né? Eu estou falando em toda essa centralidade de Shraddha, mas eu disse que o capítulo síntese é o capítulo segundo, e até aqui o termo não ocorreu. Ele vai ocorrer nessa parte analítica da discussão, né? De esclarecimento das dúvidas de Arjuna. Eu também não entendo exatamente as razões e os porquês, mas desconfio, né? Que é porque Shraddha tem essa componente de te remeter à esfera da ação ritualística, de você ritualizar todas as ações do mundo. Então, você está saindo desse estágio, dessa compreensão sintética, para poder levar isso para a experiência do Arjuna. Foi isso que eu tive a oportunidade de estudar na minha tese, como eu disse, né? Aliás, eu sei que, como esse vai ser o tema
ao longo do texto, eu tomei a liberdade para fechar essa apresentação de hoje de dar só uma ideia aqui dessas ocorrências do termo Sharada na Gita, para poder, assim, dar força para o argumento que eu estou apresentando, né? Que, na verdade, é um argumento, segundo eu entendo, do Shuddha Dharma, né? Como faz parte de todo um processo, quando estava envolvido com as disciplinas e realizações do Shuddha Dharma, inclusive a elaboração da tese como um pré-requisito dessa disciplina, né? Então, eu vou ler um pouquinho. A primeira ocorrência, só para ter uma ideia muito rápida, porque isso já é um pouco do esqueleto da nossa discussão daqui para frente e vai preparar os questionamentos de hoje. Então, em 10 minutos eu encerro isso. Mas a primeira ocorrência está aqui agora, eu vou ler, né? É o verso 31 do terceiro capítulo, diz assim: aqueles que, pleno de Sharadá e sem ceder às baixas inclinações, praticam esta minha disciplina sobre o Atma, alcançam a liberação da escravidão através das suas ações. Então, olha só, já estamos entrando nesse tema que eu mencionei, né? Primeiro, que eu não vou traduzir a palavra Shardá, como eu já mencionei. As Gitas, em geral, elas começam a perder esse sentido místico mais profundo quando traduz esse termo por fé, por exemplo, né? que faz parte do entendimento só ocidental e que não traduz exatamente o que é Shardá. Então, é melhor deixar sem traduzir, né? Depois, a outra ocorrência do termo vai ser só no capítulo 4. No verso 39 e 40, esses dois versos diz assim: quem possui Sharadá alcança a sabedoria. Sendo devoto desta sabedoria e controlando os sentidos, alcança-se um estado de compreensão que conduz à paz suprema. São 39. 40. Entretanto, o ignorante, por não possuir a Sharadá nessa modalidade sátrica, né, e estar com o Atman adormecido, ou seja, está no funcionamento Gunapada, orientado pelas energias do mundo, ele é levado à destruição. Para aquele cujo Atman encontra-se adormecido, não há felicidade, nem neste mundo, nem no outro. Essa foi a terceira ocorrência. Eu disse que são 21, né? Quarta ocorrência, no verso 37 do sexto capítulo. Arjuna que diz agora: qual o destino daquele que, embora possua Sharadá, não tem ainda o controle de todas as suas inclinações, de modo que sua mente se desvia do yoga e, em consequência, sua prática não é perfeita. Na verdade, parece que ele está falando dele mesmo, né? Então, quando a gente chegar lá, vamos ver como é que o Krishna encaminha isso. Mas, um pouco para frente, já no verso 47, é Krishna quem diz: de todos os yogis, aquele que me alcança pelo Atma, que me reverencia repleto de Shaladá, este eu considero o melhor dentre todos os yogis. Depois, agora, no capítulo 6, tem aliás, no capítulo 7, tem duas ocorrências no mesmo verso, que é o verso 21. Né? Então, seja qual for a forma de devoção, desde que foi efetuada com Sharadá, eu premiarei o devoto com o fortalecimento da sua Sharadá. Olha que interessante, aqui é um verso que é absolutamente espiritualista e multicultural, né? Esse verso é absolutamente universalista, é absolutamente espiritual, porque ele está dizendo com todas as letras, seja qual for a forma que você escolhe para exercer a sua prática religiosa, a sua forma de devoção. Desde que você faça isso de coração, com o Sharadá, não importa da tua religião,
você vai ser premiado com o fortalecimento dessa mesma devoção, dessa mesma energia do coração, na sua Shaladá. Então, aí nós vimos, nesse verso 21 no capítulo 7º, duas ocorrências do termo. Aí no verso 22 ainda desse capítulo, tem a oitava ocorrência, que diz assim: logo, eu preencho os desejos daquele que possui Shaladá, de modo que os desejos atendidos o são através do Atman, ou seja, através de mim, que o Krishna aqui está falando como representante do Atman. Né? A nona ocorrência acontece no capítulo 9, no verso 3º. Krishna diz assim: ó vencedor dos inimigos, aqueles que são desprovidos de Sharadá em relação ao Dharma não me alcançam. E eles renascem na via de Sansara, aqui nesse mundo. Né? O verso 23 ainda desse capítulo, é a 10ª ocorrência do termo Sharadá, vai ser dita assim: ó filho de Kunti, mesmo aqueles que são devotos de outras divindades, quando são cheios de Sharadá, eles, na verdade, prestam reverência a mim, ou seja, ao Atman, ainda que não da maneira mais adequada. Olha que verso maravilhoso. Aqui está a excelência do universalismo, do do ecumenismo e dessa compreensão de que todas as religiões fazem parte de uma mesma coisa. Porque o Senhor Krishna está dizendo, né? Não importa que você tenha a crença que você tiver e adore segundo a religião que você estiver praticando. Se você faz isso de coração puro, né? Na verdade, sempre que você fizer isso, não importa a divindade que você está adorando, na verdade, você está adorando o absoluto, a única realidade, o transcendente, o ser supremo, porque todas as outras são expressões e manifestações desse ser. Bom, a 11ª ocorrência, ela acontece no capítulo 12, no verso 2, e diz assim, na palavra de Krishna ainda: aqueles que colocam suas mentes em mim, no Atman, reverenciando-me com disciplina e com a mais elevada Sharadá, são considerados por mim os mais perfeitos de yoga. Nesse capítulo ainda, no verso 20, Krishna continua: aqueles devotos que prestam reverência a este Dharma imortal, a esse Sanatana Dharma, né, com o Sharadá, reverenciando ao Atman como o Supremo, eles me são extremamente queridos. Agora, a 13ª ocorrência já vai estar no 17º capítulo, que é o capítulo intitulado A Tripla Sharadá. É só sobre Sharadá, né? Então, ali o Arjuna, que começa perguntando: ó Krishna, e aqueles que, embora negligenciando as escrituras sagradas, executam rituais religiosos plenos de Shaladá, qual é o status deles em termos de Sattva, Rajas e Tamas? Então, aqui nós vamos começar a graduar, né? Mas essa pergunta do Arjuna, ela tem mais consequências, muito importante para nós. Porque como é possível, vamos supor que eu fosse traduzir a palavra Sharadá por fé, como faz todo mundo, se eu traduzo Sharadá por fé. Aí eu pergunto, como é possível uma pessoa negligenciar a escritura sagrada, que é objeto da fé dela, e ainda assim executar qualquer coisa cheio de Sharadá? Isso é uma contradição em termos, é impossível. Então a palavra fé não pode ser utilizada aqui, de forma alguma, né? Mas esse tipo de energia que nós estamos falando, que é a Sharadá, Tamásica, Rajásica e Sática, isso sim, é possível ter essa contradição, né? Mas não a palavra fé. Por isso que ela não é a melhor tradução para essa energia amorosa que sai do coração, essa Shakti que sai do coração, que é a energia do amor, né? A energia do amor, ela é transcendente, vai muito além da fé, né? Ela vai muito além dessa esperança
de você chegar à verdade. É uma energia que te põe em contato com essa verdade também, né? Bom, ainda no capítulo 17, o segundo verso vai dizer: a Sharadá dos seres corpóreos classifica-se em três tipos. Sua inata natureza pode ser sátrica, rajásica e tamásica. Então, o Krishna vai começar a explicar, vai começar a destrinchar esse tema, que lá no capítulo 2 ele nem tocou nesse assunto, porque ele apresentou de forma sintética todo o Shuddha Yoga. E aqui ele está mostrando como isso se dá, quando eu vou destrinchando, né? Então, o Krishna vai dizer no terceiro verso: a Sharadá conforma-se com a natureza essencial de cada um, ó Bharata. Cada ser humano define-se pela sua Sharadá. Cada um é, na verdade, a sua própria Sharadá. Isso é o que nós somos. É o que a gente. É essa energia do coração que nós emanamos, que os seres sutis percebem, isso é o que nos define. É essa energia que a gente chama de Sharadá, né? Quem tem uma certa sensibilidade espiritual percebe isso à distância, né? Bom, a 18ª ocorrência vai acontecer no verso 13, ainda do capítulo 17. O Krishna diz: o ato ritual que não obedece a nenhuma regra, onde nenhum alimento é distribuído, onde não ocorre recitação de nenhuma oração, nenhum mantra, onde não se retribui ao sacerdote pelos trabalhos realizados, onde a gente age sem Sharadá, isso eu defino como tamásico, esse ato, né? Aí a 19ª ocorrência é no verso 17. Krishna vai dizer: quando a tripla austeridade do corpo, da fala e da mente, quando essa austeridade é praticada com a mais elevada Sharadá pelas pessoas de autocontrole, que não se apegam aos frutos de suas ações, aí essa Sharadá, essa austeridade é considerada sátrica, né? Agora, a 20ª ocorrência está no verso 28 do capítulo 17. Krishna diz: ó filho de Prita, quando realizada sem Sharadá, qualquer prática ascética, qualquer ação é considerada asat, ou seja, não existente, e não produz frutos nem nessa vida, nem na próxima. Ou seja, ainda que eu ache que esteja realizando alguma coisa para o meu crescimento, se for sem Sharadá, eu não estou fazendo nada. Rituais mecânicos, né? Aquelas coisas que a gente faz da boca para fora, mesmo que seja uma oração, entoar um mantra, qualquer prática religiosa, ir ao templo, limpar o templo, colocar flor, cantar, o que quiser. Se você estiver fazendo isso sem Sharadá, você não está fazendo nada. E o último verso que aparece a palavra Sharadá é no capítulo 18, verso 71, onde o Krishna diz: isso aqui é importantíssimo. E qualquer pessoa que escute este diálogo da Bhagavad Gita com Sharadá e respeito, ela também será liberada, alcançando os mundos daqueles cujas ações são virtuosas. Olha o que ele está dizendo, Senhor Krishna. Para chegar à liberação, tudo que eu preciso é escutar esse diálogo do coração, é entrar em sintonia com ele, sem mediação. Não preciso de mediador. Se a minha escuta estiver assim desenvolvida, né? Então é aqui que a gente se liberta de todas as religiões, de todo entendimento religioso e entra na essência da espiritualidade pura, quando eu entendo o que é o coração. Por que eu apresentei essas 21 ocorrências? Para mostrar também um pouco de como se faz um trabalho espiritualista e técnico, né, investigativo em uma área, para trazer uma tese que antes estava um pouco obscura para a luz, para trazer para a claridade.
No caso, uma tese do Shuddha Dharma, mas que ainda não era discutida e apresentada como tese, que é a centralidade de Sharada, que é óbvio que todos os instrutores falaram dessa centralidade, mas isso não tinha sido ainda argumentado assim, por isso que me foi pedido, como parte da minha própria trajetória, né, para fazer esse trabalho. Eu apresentei aqui hoje para dar o contexto do que espera a gente e porque esse segundo capítulo eu apresentei toda o Shuddha Raja Yoga a partir dessa compreensão de Bhavana, Karma e Dhyana sob o olhar de Sharada, que foi o que a gente viu no capítulo segundo. Porque o termo Sharada, ele mesmo, não ocorre nenhuma vez no texto, já que o texto como um todo, fechando a discussão para passar a palavra para todos, né, do capítulo, passa por ver a angústia de Arjuna. Arjuna tem angústia, ele não tem raiva, então ele está preparado para receber a mensagem. E aí você tem a apresentação de toda essa doutrina, né? Ele vai falar lá nos versos a metáfora da tartaruga, a metáfora do barco, a metáfora do dia e da noite. Eu esqueci uma ainda. Mas por meio de todas essas metáforas, a gente vai entendendo o Shuddha Yoga, que não fica claro nessa Gita quando eu traduzo a palavra Sharada. Mas se eu não traduzo, eu aproximo a mensagem dessa Gita à Gita Baixa de Hansa Yogi, ao comentário que Hansa Yogi fez na Gita, que é todo ele focado na centralidade de Sharada, embora isso fique escondido dos olhos não iniciados. Só à medida que a gente se aprofunda na doutrina, que a gente começa a ver a centralidade dessa expressão. E aí, quando você volta aos artigos dos mestres, você vai ver que escondido nos parágrafos mais importantes, a palavrinha aparece. Então, eu acho que com isso eu termino a minha apresentação, devolvo a palavra para o Vanildo, e era a minha vontade agora, não que ficasse aqui só em perguntas, mas que cada um, de fato, claro, a gente pode perguntar, discutir, conversar, mas que cada um elaborasse, comentasse sobre como esse capítulo, como é que a pessoa sentiu, como esse capítulo mexeu com a pessoa, como ela reagiu, quanto ela, vamos dizer assim, aprendeu com o texto a partir de tudo isso, porque sempre que a gente volta ao texto, a gente volta com um olhar diferente. Eu mesmo. Hoje de tarde eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer essa apresentação, porque eu falei, já falei tudo, não tenho mais nada para falar. Como é que eu vou voltar para o texto, né? Aí chegou 6 horas da tarde, quando eu já achei que não ia fazer nada, de repente vem aquela coisa assim, de intuição, né? Aí eu fui lá, pensei um pouquinho e recebi aquela intuição forte. Falei, não, ainda tenho. Ou seja, e a intuição, eu sei, a intuição veio por mim, estava em mim, mas parece que estava me ensinando também, porque eu ainda não tinha formulado, embora eu já tivesse trabalhado com esses conceitos, essa arrumação eu ainda não tinha feito. Ou seja, está aí a função do grupo, do Sangha, de criar a egrégora, se preparar para a egrégora. Porque a gente cresce, né? Quando você mais cresce, quando você, não tem dúvida, quando você exerce a função, igual um professor em sala de aula. Quem ensina, na verdade, é quem mais aprende. Então, hoje mesmo, que eu achei que não estava nem muito animado, assim, falei, hoje eu não tenho o que fazer, é só ir lá e eu vou ver a discussão, né? De repente, na hora H, eu falei, nossa, que absurdo esse meu, não pensar que quando você se volta para o texto, você vê que você não dominou nada ainda do texto. Ele se reapresenta de uma forma totalmente diferente. Então é isso. Terminei. Obrigado, Rubens. Obrigado. Você
Eu ia falar uma gracinha, mas não vou. Você puxa a sardinha para o lado do Charadá e eu puxo para o lado do Bhavana, né? E nesse capítulo, aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava ouvindo ele em sânscrito, estava ouvindo, aí o cara falou Bhavana. Por quê? Aí eu falei, tá, será que é isso mesmo? Aí eu fui lá ver e realmente tem o termo Bhavana nesse segundo capítulo, né? É no 266. No 266, ele fala o seguinte: Nastibudir ayuktia na chayuktasha bhavana na chabhavayata santi ashanti kutsa kusham, né? Então, assim, tem tudo a ver, porque você falou no começo de que a prescrição seria o Shuddha Raja Yoga, né? Shuddha Raja Yoga, como as pessoas sabem, se não sabem, eu vou falar agora, mas o Rubem já falou, ele é composto de Bhavana, Karma e Dhyana, sendo Bhavana, que a gente tem entendido até hoje, como a ciência, né? A sentido de unidade, consciência dessa unidade que está em tudo. E o que eu vejo, assim? Eu vejo que são termos que eles estão aqui dentro, que vai estar tudo zipado e você passa direto. Depois, quando você vai abrindo esses capítulos, eles vão se revelando para você, né? Então, assim, se eu não tivesse essa sensibilidade de sacar Bhavana, passava direto, ninguém comentaria. E, para mim, Bhavana é extremamente importante. Parece que é um dos primeiros passos que se dá no sentido de caminhar para essa direção. Porque se você não entende o que é Bhavana, você não entende muita coisa, fica tudo muito perdido nas coisas, né? E o engraçado é que, por exemplo, Bhavana aqui, ele traduziu como totalização, o Feuerstein, né? No outro, como consciência, no outro, como... E no nossa, na da Sudadharma, ele equivale ao 2, ao 1815, na nossa, que eu vou ler agora, tá? Aquele que não é um yukta, unido, né? Não tem entendimento, nem há nele o sentido de unidade. Então, Bhavana, no original, foi traduzido como sentido de unidade. Tampouco há paz para aquele que carece de sentido de síntese. Então, onde então há felicidade para aquele que não tem paz? Né? Ele inverte a pergunta. Né? Então, assim, isso que eu acho que é maravilhoso nesse estudo. O que eu acho que é maravilhoso? Porque uma palavra, assim, com a qual você tem uma identificação muito grande, ele vai abrindo um montão de leque para o entendimento que Krishna está falando para Arjuna. Qual é a prescrição? Olha, se você não tiver esses entendimentos, se você não entender o karma, se você não entender Dhyana, e se você não entender o Bhavana, com toda essa história, unido ao Sharadá, com o Sharadá, fazendo com o Sharadá, você tá numa situação complicada, né? Então, assim, essa prostração que ele tem, a falta de Sharadá, tem que caminhar para o Bhavana, Karma e Dhyana, que, de algum modo, é aquilo que a gente entende mais facilmente pela nossa escola, pelo aquilo que a gente veio falar. Então, está tudo aqui. Então, essa Gita de 18 e a de 26, para mim, elas são uma teia muito bem engendrada, não tem uma separação de uma coisa para outra. Eu entendo tanto bem essa quando entendo bem essa daqui. Quer dizer, no meu caso, eu entendo mal essa aqui, porque eu estou num caminhar tentando entender como que faria isso, né? E cada dia eu vou descobrindo isso. Então, o que me chamou a atenção foi essa questão, né? Se você não tem esse entendimento, onde você vai achar paz? Porque se você não entende que eu e o outro somos um, que eu e o universo, o que compõe todo o cosmos, é a mesma composição do seu corpo, do seu purusha, do seu purusharta, que está em todo o universo, não é que aquele cara é ele, e eu sou ele. Quer dizer, nós chega a um ponto de um nível de unidade tão grande que não dá para você separar mais isso.
Nosso grupo somos um só, como os outros grupos, como as outras percepções. Então, não tem essa separação. O que aflige o fulano, me aflige também. Se eu xingo alguém, eu estou xingando a mim mesmo. Aí você começa a ter um pouco mais de consciência em relação a isso, né? Então, era esse ponto que eu gostaria de trazer para cá. Não sei se alguém quer acrescentar mais ou falar mais alguma coisa sobre isso ou sobre outra coisa. Não sei se você tem alguma coisa também, Rubens, para acrescentar ou para... Eu tenho uma palavrinha para iniciar o bate-bola, né? Porque eu achei muito interessante a sua observação, porque, de fato, né, bávana, se a gente for lembrar a raiz da palavra, ela vem lá como de cultivo, né? Ela era utilizada na agricultura, como cultivar a terra. O Senhor Buda, todo o budismo é baseado na bhavana, vários tipos de bhavana são as meditações budistas, né? Por quê? Porque são cultivo da mente, né? Aí eu vou olhar para o campo, sendo o campo mental, e não mais o campo da agricultura. Mas aí eu faço a metáfora com tudo. Então, esse cultivo é que é bhavana. E aqui, de fato, né? Para aquele que é indisciplinado, você não tem como encontrar essa concentração, essa meditação, que te coloca em contato com a unidade de todas as coisas. Quando você tem essa disciplina que te leva ao coração, e no coração você desperta o amor, e como teus olhos olham o mundo com amor, aí você faz aquela expressão, né? Penso com amor, né? Que todas as coisas e seres são nascidos de dentro do Espírito Universal, que a tudo compenetra, a tudo sustém, em ordem constante e vida eterna. Portanto, todos os seres inferiores como superiores participam de uma mesma vida cósmica. Essa que é a ideia da concentração, que vem desse sentimento de amor que unifica todas as coisas. Agora, o indisciplinado não alcança isso. Por isso que eu falei lá no contrário, que o Bhavana é o amor indo para fora, né? Você está captando o universo exterior e está promovendo a unificação de todas as coisas, nesse sentido. E aqui você pegou bem, que no verso 266 está dizendo que o indisciplinado não consegue chegar ao coração, não consegue se concentrar, não consegue alcançar o que é bávaro, porque ele está no funcionamento oposto ao Atmapara, ele está no funcionamento Gunapara, que é o funcionamento egoísta, desconectado do amor. Se eu estou no funcionamento Atmapara, eu estou disciplinado. Essa disciplina, naturalmente, promove em mim Bhavana, Karma e Dhyana. Eu sei que foram muitos termos técnicos, e para quem não tem familiaridade, né, não precisa se preocupar com nada disso. O importante é que o central, né, é lembrar dessa palavra síntese que é amor. Porque Bhavana é o amor, né, que faz que todos somos um. Isso é Bhavana, essa compreensão da unidade. Basta saber isso. E os termos técnicos Gunapada e Atmapada só quer dizer tomado pelo egoísmo ou tomado pelo altruísmo, tomado pelo coração. E Shraddha quer dizer a partir do coração. Só isso. Então, pronto. A gente acaba com as palavras técnicas num certo sentido, mas sem abrir mão delas para a discussão, a gente não fugir e não começar a se desvirtuar. A gente sempre tem que errar as palavras para entender. A gente pode depois ir traduzindo, mas tem que ter o caminho até a raiz, para saber certinho como aquele termo técnico é utilizado. Né? A própria igreja faz isso. A própria Bíblia, né? Então tem todos os termos, sei lá, do hebraico, do grego, do latim, do aramaico. Tudo isso é muito rico para você entender a Bíblia, por exemplo. Né? Pronto. Me estendi de novo, mas eu vou falar menos e menos. Né? Que a observação do Venildo foi muito técnica. Né? E, de novo, esse termo bávana, que é tão assim, de repente ali, poderia também
Se tu escolhe uma outra possibilidade de tradução, esse termo poderia vir em parênteses, né? Lembrando ali uma possibilidade de entendimento dele. Ok, obrigado. É, alguém tem alguma observação, alguma pergunta ou alguma colocação? Eu vou falar, Leonildo, mas eu vou falar de abelhudo, né? Porque o Rubens fala que agora ele terminou a explanação dele. Para mim, quando ele termina, começa. Começa o nosso dilema, né? Então, Você vai falar de abelhudo porque você trabalha com abelha, é isso, né? Nesse sentido só também. Então, assim, quando ele diz que termina, aí que começa para mim, eu falo, bom, agora eu vou encerrar o assunto, aí começa tudo de novo. Né? E é isso mesmo, essa coisa do Xeradá, né? E em relação a esse capítulo, fica muito claro essa angústia do Arjuna, né? Que é a própria angústia nossa de o que eu faço nesse mundo, né? Esse mundo maluco, o que eu faço com ele? Eu compreendo, não compreendo? Como que eu lido com isso? E se eu não tiver esse olhar amoroso, esse olhar mais terno para as pessoas, para as coisas, eu não consigo compreender esse mundo, não. Né? Então, eu preciso ter esse olhar que eu traduzo, então, como Xeradá, né? Esse olhar que vem da minha essência, que vem do meu coração, que vem da minha essência, de maneira que eu possa olhar para além da ilusão dessa matéria, né? É igual a questão do ouvir o outro, né? Eu vou fazer quando o outro está falando, eu não estou prestando atenção no que o outro está falando. Eu estou prestando atenção naquilo que eu vou responder para o outro. E isso é um costume nosso, né? Então, é a mesma coisa. As minhas relações no mundo é assim. Eu vou agir no mundo olhando, né, como que eu vou reagir diante das coisas. Eu não vou para a minha luta, para o meu mundo, consciente da minha essência. Então, esse ouvir o outro, né, não só no que o outro fala, mas naquilo que o outro apresenta, né, nas reações dele, no corpo, no jeito que senta, do jeito que anda, assim por diante, e até no silêncio do outro, eu não consigo comunicar perfeitamente. Então, eu preciso desenvolver a cada dia, não sei nem se é desenvolver, mas deixar aparecer a cada dia essa consciência dessa compreensão, né? Para que eu possa olhar para as coisas e compreender que muitas vezes aquilo que chega para mim não é o que eu estou vendo. É igual essa história da guerra, né? No primeiro momento a gente fica muito bravo. Depois você fala, mas isso deve estar a serviço de alguma coisa. Se tudo é necessário, se tudo é de essência divina, por que só isso não é? Né? Então, assim, então eu começo a ouvir de outro lugar. Tem uma frase que eu não sei se é do budismo, de onde é, que fala, né? A gente ouve a árvore caindo, mas não ouve a relva crescendo. Então eu preciso ampliar esses radares meus, né, para poder eu ter um olhar para as pessoas, para as relações, para o mundo, né, diferente. Para mim, a angústia do Arjuna, né? Do Arjuna aí. Porque, no primeiro momento, não tem jeito de fazer nada. Depois, se eu for compreendendo que eu posso agir corretamente, mesmo que a minha ação seja contundente, imbuída desse princípio, desse cuidado amoroso, né? Desse cuidado amoroso, né? Eu posso enxergar mais longe, eu posso ouvir mais, eu posso ouvir o silêncio, eu posso ouvir o vazio. Eu fico aqui nesse negócio, aqui nessa minha. Por isso que eu falo, que o Rubens fala que terminou, aí que eu começo.
Obrigado. Cássio, já passo a palavra para você. É só um segundinho que eu preciso fazer uma pergunta aqui pro Rubens. Fazer uma pergunta, não, pedir para que ele me esclareça uma coisa. No meu modo de ver, assim, é que você falou mais de Xaradá, né, Luiz? Mas eu vou voltar para o meu Bhava, não, que eu acho que eu preciso ter uma compreensão mais aguda disso. Você fala que o Bhava é como se fosse um amor para o exterior, mas quando você está no sentimento de Bhava, no meu modo de ver, não existe o exterior e o interior, né? Você simplesmente está, entendeu? Assim, eu não consigo, você não divide, porque é como se tiver uma gota dentro do oceano. Então, você está ali, assim, eu estou falando alguma coisa que seja muito discrepante ou tá... Não, Vanildo, eu acho que é óbvio que é perfeito. A gente faz esquemas para explicar com esquemas o que é inexplicável. E é claro que tudo é um começo, mas aponta para esse lugar. O que é, deixa de ser, né? Então, por exemplo, só para deixar claro assim, o paralelo com o Sharadá. Como é que eu defino o que é Sharadá? Né? Sharadá é a Shakti humana, é Shakti. Então, a Shakti, quando se expressa no ser humano, é Sharadá. E quando essa Shakti, essa energia, é amor, eu estou chamando de Sattvika Sharadá. Quando esse amor se manifesta ainda no plano dual. Às vezes está orientado para fora, às vezes está orientado para dentro. Então, nesse plano dual, eu vou dando nomes para diferenciar as coisas. Eu vou classificando tudo. Mas quando eu caminho para a unidade, essa linguagem da dualidade vai perdendo sentido. Então, eu estou falando, como é que eu entendo o Bhavana? Penso com amor que todas as coisas. Se estou falando de coisas, estou falando do externo, do universo externo. Quando eu faço meditação, é no Atma, né? Que é o Unja, né? E que eu vejo que está dentro de mim. Né? Ou seja, a Dhyana, a gente sempre pensa para dentro. Então, parece que é no interno. E você tem razão, porque no Shuddha Yoga, no ato completo, esses dois se fundem. E onde que a gente consegue, às vezes, essa fusão com perfeição? É em karma. Por quê? Porque aí onde você vai exercitar em todas as suas ações isso, quando não vai ter mais diferenciação na tua vida. Você começa a sair dessa dualidade e entrar no plano da santidade ou do êxtase, onde é exatamente como você falou. Não tem essa diferenciação. Mas para nós tem, porque nós não chegamos lá. Então, qual a diferença até entre Bhavana e Dhyana? Depende. Quanto mais para frente a gente vai, menor essa diferença. Né? Porque, na verdade, a gente pode falar que é a mesma coisa. Okay. Mas aí é a minha experiência só também disso. Okay. Obrigado, foi bem legal. Oi, Cássia. Então, na verdade, para mim também esse capítulo, mais ou menos, eu acho que eu vou na mesma linha do que o Fanan falou. Quando eu vejo esse capítulo, eu pergunto, como é que eu agiria em tal situação? Porque eu vejo assim, quando o Krishna está falando com a Arjuna, né, que a pessoa não pode se apegar à felicidade, à ira, ao medo, ele tem que estar livre desses sentimentos para agir focado naquilo que é mais importante e naquilo que é necessário, né? E eu vejo também quando, por exemplo, às vezes a gente espera das pessoas uma certa reação, um certo comportamento, e acho que a vida vai ensinando para gente que o certo é a gente já ter o conhecimento, fazer aquilo que é necessário, que é certo, sem esperar dos outros qualquer reação, qualquer tipo de comportamento. Isso não é, eu vejo assim que não é indiferença, mas é sempre agir irradiando amor, porque às vezes eu vejo assim alguma colega minha que vem falar que ficou com raiva de tal situação, ou é lógico que não é um estado em que é fácil chegar, mas é um estado em que a gente, primeiro, não deve esperar nada de ninguém, agir com a consciência, com aquele conhecimento.
Eu acho que é isso que a Arjuna tá, é essa angústia dele, né? Como eu tenho que agir? Isso a gente, à medida que a gente vai lendo a Gita, parece que a gente encontra situações de toda a nossa vida, de todos os momentos da nossa vida. E eu vejo ele mostrando, né, o Krishna mostrando um caminho, como que deve ser a ação verdadeira, a ação Shuddha, que você não deve esperar nada de ninguém, nenhum tipo de reação, e deve fazer aquilo que é o certo, o justo, o necessário. Então, nesse capítulo, eu me vi em muitas situações, principalmente na fase que a gente está vivendo no mundo. Né? Por que está acontecendo isso? Por que é assim? Por que é daquele jeito? Não pode ser de outro jeito? Eu acho que a gente tem que focar naquilo que é importante fazer, o que a gente tem capacidade para fazer, porque tudo ajuda na evolução desse mundo. E, Vanilda, também no nosso último encontro, eu também pensei, eu ia falar uma coisinha, mas não deu tempo, que muitas vezes a gente está discutindo aqui a diferença entre essa Bhagavad Gita e a Gita do Shuddha Dharma, e eu me lembrei quando eu fiz o meu mestrado no ITA, na área de Físico-Química, que eu estranhei muito, porque o meu orientador, na época, eu fiz no ITA, né, em São José dos Campos. Na época, o Rubens estava trabalhando lá em São José dos Campos e eu fui para lá, antes da gente casar até, para fazer um mestrado. E aí o meu orientador falou, Cássia, toda vez que você pegar um livro desse, de eletroquímica, você pergunta se está sendo usada a notação europeia ou a notação americana. Porque era a época da Guerra Fria, então eles eles falavam a mesma coisa, os livros, só que usavam convenções diferentes e sinais, só que o conteúdo, a essência, era a mesma. Mas a gente tinha que perguntar se o livro estava trabalhando com a notação europeia ou americana, até para que a gente soubesse o que eles estavam falando, porque não era diferente, só estavam usando convenções diferentes, né? Mas a essência do livro era a mesma. Então eu aprendi a perguntar sempre que eu tinha um livro à mão, eu olhava o autor para ver se era da Europa ou se era da América do Norte, para saber qual o tipo de convenção que ele estava usando. E com o tempo isso para mim ficou igual, eu já sabia o que eu ia encontrar, que era a mesma coisa, só que algumas coisinhas diferentes em termos de sinais, né? Na parte matemática, assim, de convenção. Então, acho que é isso que eu queria deixar aqui, Vanita. Mas é sempre a gente agir por amor, irradiando amor, não por indiferença. Eu acho que o Arjuna está tentando buscar esse caminho, como agir de forma mais correta, e está ouvindo Krishna, né? Que é amor puro, né? Também. Obrigada. Obrigada, Cássio. Cássio, eu também estudei no ITA. Só que é uma brincadeira, mas realmente eu estudei na sala do ITA, porque eu morava no CTA, dentro do Centro Tecnológico de Aeronáutica. Isso, né? Meu pai era técnico lá, e a escola, o ginásio, não estava pronto, o ITA cedeu umas 2 salas para a gente, eu falava que eu estudava, mas obviamente a minha capacidade não deu para trocar o estudo, mas eu estudei na sala do ITA. Beleza. Pessoal, alguém mais quer falar? Marcelo? Eu queria... não dá para ser técnico diante de tantos termos em sânscrito que a gente está tendo contato e pouco compreende, a não ser pela própria explanação do professor, quando define alguns termos para a gente e abre a compreensão. Mas, de um modo geral, eu li uma frase essa semana, atribuída, do Antoine de Exupéry, aquele que escreveu O Pequeno Príncipe, mas parece que não é do Pequeno Príncipe, é de um outro livro dele. Ele diz assim: viver é crescer, é nascer lentamente. E aí, cada um tem o seu tempo de aprendizado.
E aí uns evoluem mais rápido, outros evoluem mais devagar. E nessa trajetória de aprendizado, a gente vai tentando se dar bem, se dar mal, né? Mas o grande problema qual é a postura desse coração, né? Como é que a gente chega a lá na postura desse coração diante, comparativamente com os ensinamentos da Gita, tentar chegar a esse nível de compreensão, né? Emanar amor nessas situações de vida que a gente encontra. Porque é fácil dizer, né? Faz, pratique e tal, mas a gente esbarra nessa dificuldade de aprendizado que cada um tem, né? Pela diferente trajetória de vida que cada um tem, que teve, né? E carrega com si a sua própria educação, os seus ensinamentos, para poder se disciplinar. E essa dificuldade de disciplina, cada um encontra. Eu estou em aprendizado constante, não sei de nada, né? E aí eu vejo assim, encarar essa postura do coração de uma forma que a gente possa emanar esse amor e fazer cumprir, de certa forma, com os demais, esse seu lado mais altruísta, né? Que é o início da explanação do professor, quando ele se referiu à postura egoísta que Marcelo, que está dentro daquilo que você está falando. Às vezes, aquilo que parece técnico, mas não se assuste com a tecnicidade dele. Também não é nada tão técnico que nós falamos aqui. Mas vamos para uma coisa bem prática. Hoje, eu fui trabalhar no escritório e uma pessoa lá estava com um problema e começou a conversar comigo. Um problema particular, que ela achava que estava com umas questões, e ela começou a chorar, assim, começou a reclamar e tal, porque sogra, aquelas questões familiares lá muito complicadas. Aí eu falei assim, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E sempre que eu faço a meditação no Bhavana, eu gosto de começar com uma luz interna que tem aqui no centro do coração. Eu falei, olha, eu não sei quem tem razão, quem não tem razão, isso não é da minha conta, mas dificilmente você vai poder mudar todas as pessoas que estão envolvidas no seu dilema, no seu drama atual agora. Mas existe a possibilidade de você mudar a forma como você vê isso. Então, concentre-se por alguns segundos nessa luz que tem dentro do seu coração. Mas aí feche os olhos e por alguns segundos concentre um pontinho que vai começando, que vai começando, que vai começando, envolve todo o seu corpo e vai fazendo assim. E, de algum modo, a gente foi levando essa conversa e essa postura, de modo que essa luz que emanava dela foi para aquela pessoa, que ela, naquele momento, estava tendo uma divergência muito grave, né? E ela falou, nossa, mas que magnífico que é isso, né? Depois que acabou isso, eu falei, mas que magnífico. Ela estava assim, num estado de muita... Então, assim, existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade da gente alterar esse estado, né? O tempo inteiro, né? A questão é a gente lembrar disso, a questão é a gente estar acostumado, estar visitando esse espírito interno que nós temos, né? E a gente precisa... Essas reuniões, elas também servem para lembrar da gente que existe essa possibilidade, independente de nomes que nós falamos aqui. O que vale aqui é o coração e quanto a gente pode acessar esse coração para que
nesse ponto, a perfeição, o amor, a sabedoria, a coragem, a saúde, a prosperidade, que estão ali emanadas, venham para fora. Então, o tempo inteiro a gente precisa treinar também isso, até que essa musculatura esteja apta para em qualquer momento da nossa vida, a gente poder enfrentar, né? Então, eu tive um problema prático hoje, e não falei de livro, não falei de nada, e a pessoa saiu muito feliz, e eu também feliz. Primeiro porque lembrei disso, e usei coisas que a gente pratica aqui, como o amor, como essa luz, como essa história toda. Então, assim, tem uma parte que é cheia de nomes, mas tem essa parte que não tem nome nenhum, e que é simplesmente amor, que a gente precisa praticar o tempo inteiro. Né? É isso. Obrigado, Marcelo, pela sua colocação. Seu Fratani. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Rubens, você desculpa, eu cheguei um pouco mais tarde. Fratani caiu, ele foi falar e caiu. Acho que ele mexeu com alguma coisa. Acho que ele mexeu em alguma coisa. Daqui a pouquinho ele volta. Ele está caindo, daqui a pouquinho ele volta. Olha ele entrando por outro aí. Chegou de novo. Não, entrei pelo mesmo. Não sei o que houve aqui, não. Saiu aqui. Tá bom. De repente. Você desculpa aí, Rubens, mas hoje eu me enrolei um pouco para chegar, né? Eu participei assim, um pouquinho do seu estudo, mas depois eu vejo a gravação. Mas pelo que algumas pessoas já comentaram, eu lembrei, na hora que o Fanan estava falando, eu lembrei da colocação de Jesus, quando ele fala que se o seu olho for puro, todo o seu corpo estará iluminado, né? A gente sempre chama atenção disso, que Jesus não fala olhos, Jesus fala olho. Jesus estava se referindo ao olho do Espírito, né? A nossa terceira visão, nosso olho do Espírito. E a gente observa interessante que Jesus ele tinha essa coisa a prática, né? Ele falava aquilo que ele vivia o tempo todo. Então, pregava com atitudes, né? Mais importante aí. E a gente observava, quando ele olhou para Madalena, ele não viu uma prostituta, né? Ele viu a essência de Madalena, a substância de Madalena. Quando ele olhou para Paulo de Tarso, ele já alcançou, quando ele olhou para o Saulo, ele já alcançou o Paulo, que estava dentro daquele homem, né? Então, quando ele fala desse olho puro, é porque o olho do Espírito não julga, né? O olho do Espírito não vê forma, ele vê substância. E ele vê todos, não há diferença alguma no olho do Espírito entre uma pedra e um arcanjo, porque na substância eles são iguais. Na substância são iguais. E o olho do Espírito vê a substância. Aí entra o respeito a tudo e a todos. Não é? Então isso é muito importante. Até o Fernando está falando, quer dizer, a gente muda o mundo em um segundo, é só ver a forma de mudar esse mundo, não é? Aí como é que vai mudar a forma de ver? É ver com o olho do Espírito. Porque o olho da matéria não adianta, né? O olho da matéria, ele não... Né? E aí é o nosso desafio, né? E se você for ver aí aquela parábola dos... Não sei se vocês chamam de parábola... Aquele dos dois pássaros, né? Que a gente estava no curso conversando muito. É essa coisa do olho do Espírito e o olho da matéria, né? Exatamente isso aí o tempo todo. Né? E outra coisa, quando Jesus fala... se você fizer mal a algum desses pequeninos, a mim também faz. Não é? As pessoas associaram muitos aos pequeninos às crianças, mas não era isso que Jesus falava. Não era isso que Jesus falava. Jesus falava exatamente desses outros reinos, mineral, vegetal, animal, né? E que as pessoas tinham um cristão interno e o cristão externo. Não é? O cristão interno é aquele que não fazia mal a nenhuma criatura. É aquele que dizia assim, Jesus, eu te amo, não é? Mas ele incapaz de ver a beleza de uma flor se abrindo. Não é? Então, quer dizer, essa atitude interna e externa é que Jesus dizia do cristão interno e do cristão externo. Não é? Então,
fazer mal a um desses pequeninos, a mim também faz. Por quê? Porque em substância nós somos iguais, não há diferença. Né? Como não vê um incêndio numa floresta, a gente não respondendo por isso? Claro, está aí, ó, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Não é? Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Talvez hoje a gente não tenha justificativa para, na nossa existência, estar passando por coisas, por situações. Não é? Mas o problema é que a gente não pode olhar para hoje, tem que olhar para o ontem, para o anteontem, que a gente não lembra exatamente, né? Mas aí a gente confia na lei, confia nessa justiça e vê que a cada um, né, segundo as suas obras. Então a gente sempre tem que perguntar assim, né? Não é qual é a minha obra hoje, não é? Mas quais foram as minhas obras ao longo de tanto passado e que hoje eu estou aqui, né? E aí o mais importante de tudo que eu acho, né, é a gente se ver a nós com o olho do espírito, não é? Ou seja, e aí talvez a gente consiga exigir menos da gente, né? Ter mais amor para com a gente. Porque reforma íntima, a mudança interior, isso dá trabalho, né? Isso é uma coisa, a eternidade nos aguarda. Você vê que o André Luiz fala que a gente começa a buscar Deus conscientemente, nós já tivemos 700 encarnações. E a teosofia fala mais ou menos isso. Ela vai mais um pouquinho, ela diz assim, para bater a asa, mais 10%. Então, quer dizer, como falta 70 ainda, então nós temos muita coisa aí para andar, né? Para caminhar, e está tudo certo, né? Mas é isso aí, meu amigo. Obrigado, senhor. Imagina, obrigado. Eu queria fazer um comentário, Ivanildo. Pois não. Posso fazer? Lógico. Então, eu achei todas as falas incrivelmente esclarecedoras do texto que eu tinha lido e resumido, né? Cássia comentou de Fanon, você comentou do Marcelo, e agora eu tenho interesse em comentar o do Fratani, né? Porque ele foi no olho do espírito, o espírito é o Atma, então que é o funcionamento Atma para, né? Então, e a metáfora que ele fala dos dois pássaros, que vai definir a meditação, tem a ver com isso. Mas mais aqui nesse capítulo é a metáfora da tartaruga. Quando eu recolho meus sentidos para o coração, os órgãos dos sentidos, eles vão redefinir o meu olhar para esse olho do espírito, que é o olho do Atma, né? E aí eu preciso, depois de falar isso, responder melhor a questão que o Marcelo trouxe. Como é que a gente vai implementar isso na prática e o que é exatamente o altruísmo, né? O altruísmo, como todo mundo já falou um pouco, ele se funda na compaixão, né? Ou seja, como é que eu entro nesse movimento como é que eu faço esse aprendizado, esse exercício, né, de uma disciplina espiritual? Como é que eu defino o que é uma ação altruísta e que segue o olho do espírito, né, que é fundada no amor? Que às vezes a gente tem dúvida. Muitas vezes a gente fica num dilema, você não sabe porque a gente carece de amor. Se não carecesse, não precisaria mais nada. Então, como é o critério técnico? De novo, aqui na Gita, é muito claro. São aquelas duas palavrinhas, de novo, técnicas, né? Peço desculpa por usar os termos técnicos, porque eles fundamentam tudo. Mas que é Shreyas e Preyas. Se eu não sei o que fazer, em qualquer situação, basta considerar essas duas palavras. Porque uma me leva para o olho do espírito e a outra é o olhar da pessoa comum, do egoísmo, né? Isso quer dizer, Preyas é aquilo que é mais prazeroso. Shreyas é aquilo que é o melhor e mais certo. Geralmente essas duas coisas estão em conflito. Nem sempre. Mas quando elas estiverem em conflito, o grande segredo da disciplina espiritual é dar precedência a Shreyas, ao que é melhor e mais certo. E não ao que é o mais prazeroso. Mas na vida do ser humano, o tempo todo, a gente chama até na linguagem mais comum e assim das coisas mais grosseiras, cair em tentação. Geralmente é atender o prazer
em detrimento de uma verdade maior. Agora, se na minha vida, se eu tenho uma missão, ela é difícil, mas eu sei que ela é verdadeira, e tem uma coisa, mas está um dia bonito, podia ir para a praia, tomar sol, bronzear, mas eu sei que tem um trabalho importante para fazer. Cada vez que eu faço esse esforço de optar por Shreyas, eu estou caminhando no sentido do altruísmo, da compaixão, e estou entrando nesse mesmo lugar que está o próprio Arjuna, né? Que é essa dificuldade que ele tem de colocar Shreyas na frente de Preyas. Porque a ação que cabe a ele empreender é uma ação dolorosa. Mas ele não vai deixar de fazer por isso. Porque está fundado no amor, como todos lembraram aqui. Terminei, desculpa. Queria acrescentar uma coisa. Pois não. E essa compaixão, na minha percepção, ela só é legítima quando você não conhece o outro. Ele é um ser humano como qualquer um de nós, independente de cor, raça, credo. E você não o conhece ele. E se você o conhece, sabe, do seu meio, do seu métier, você tem ali uma respeito e tal. Mas compaixão na minha visão, quando você não sabe de nada do outro e você é altruísta. Você consegue ter essa relação altruísta com o outro. Que é um outro que você não conhece. Fazendo bem sem olhar a quem? Encaixou. Ok. Encaixou. Obrigado. Perdão. Ele falou da compaixão. A gente tem um trabalho aqui na ONG que a gente chama Rede da Compaixão, né? Uma rede de pessoas que ajudam. Aí eu lembro que na época eu comentei assim, gente, compaixão é a capacidade de uma pessoa de sentir a dor que o outro está sentindo. Mas não basta eu sentir a dor. A gente tem que fazer alguma coisa para tentar aliviar essa dor, né? E na hora que o Vanildo falou da história dele hoje, foi isso, né? É sentir a dor do outro. Mas não bastou ele sentir a dor, né? Ele teve que fazer alguma coisa para que aquela pessoa saísse da presença dele um pouco melhor de quando entrou, né? Esse é o pensamento aí. Ok. Dona Maria, a senhora quer falar alguma coisa? Eu não falo bonito igual vocês, mas gosto de todas as falas, muito interessante, me faz um bem enorme ouvir vocês. Agora, conforme vocês falaram aí, a síntese é o amor. Não é lá do diagnóstico do Krishna com a prescrição, que ele fala que é o amor universal, agir com o coração. Então, aprendi aí essas palavras técnicas, né? Bhavana, karma e dhyana. Então, a bhavana eu aprendi que é o cultivo da mente, da consciência, que é o amor, que é a compreensão. Então, até evoluindo. E como falou aí mesmo, que a síntese é o amor. E como o Rubens falou aí, finalmente, é a gente fazer o bem sem preocupar com o que a gente está fazendo, sempre fazer o bem, o amor. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente não fala bonito aqui, não, Dona Maria. Tem até uma. Mas vocês falam muito bonito. Mas o Rubens já falou que nem precisa falar nos termos técnicos. Né? Tem uma pessoa que fala assim. Eu vi na internet esses dias uma coisa assim que eu achei muito engraçada. Ela fala assim: eu prefiro aquele que fala problema do que daquele que os cria. Ótimo. Mas é brincadeira, né? Na verdade, a gente tem que. A nossa linguagem aqui não é uma linguagem 100% verbal, é uma linguagem que te fala num outro plano também. Pelo menos essa é a nossa intenção, que a gente fale desse ponto específico, como o Rubens falou, como todo mundo aqui fala. E essa sinceridade é o que toca a gente aqui.
Obrigado, viu, dona Maria? Obrigado. Senhor Eurípides, eu gostaria que o senhor falasse e, se ninguém mais desejar falar alguma coisa, que o senhor pudesse encerrar para a gente hoje. A gente está... Assim, o senhor fale, aí depois, se alguém quiser falar sobre o que o senhor falou, senão o senhor poderia encerrar para a gente, por gentileza? Ok, Ana. Boa noite a todos. Que maravilha estarmos mais uma vez juntos. E a gente percebe que todo comentário foram fantásticos e sempre acrescenta algo para todos nós. Referente a esse capítulo 2, né, a gente percebe assim, que no meio desse desânimo de Arjuna, o ego humano, aparece Krishna, o eu divino do homem, e dá ordem para lutar. Quantas vezes não queremos lutar, pois estamos apegados às coisas passageiras que causam tantos sofrimentos para todos nós? Aí vem o seguinte: do apego surge a paixão, da paixão surge a ira, da ira surge a perca do discernimento e o intelecto debilita. Quando estamos em dúvida, devemos repousar nossa mente na luz do coração, e todas as dúvidas dissiparão. Devemos, sim, agir com a consciência de Deus em todas as nossas ações, isto é, com Sharadá. Sabemos que todos nós temos as oportunidades de agirmos conforme Krishna nos ensinou. Mas muitas das vezes nós esquecemos. Por que esquecemos? Porque, de fato, ainda não colocamos em prática as pequenas coisas que é agir com a consciência de Deus. Muitas das vezes agimos pelo nosso ego e não pelo amor. Então, quando nós temos essa oportunidade de sentir, na realidade, o Atma em outras pessoas, em qualquer situações, tudo muda. Porque nós estamos conectados com essa essência e automaticamente nós agiremos de formas correta e equânime. E seremos, de fato, uma luz para todas as pessoas as quais precisam de nosso dever. Porque quando temos algum conhecimento que possamos ser úteis à humanidade, nós devemos fazer. Não podemos omitir. E quantas vezes temos essa oportunidade e perdemos essa oportunidade? Então, é de fato uma tomada de consciência, porque a Shuddha Dharma, ela é um banquete que todos podem chegar lá e usar o que precisam. E nós devemos, de fato, ser um caminho, já que temos algum conhecimento da Shuddha Dharma Mandala. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Obrigado. Algum comentário? Ok. Obrigado, então, senhor, pelas palavras e pela sua explanação. Pediria, então, que o senhor pudesse encerrar a atividade de hoje, por gentileza. Vamos, então, nos conectarmos com a nossa própria essência, que é Deus que habita dentro de cada um de nós. Vamos irradiar o amor para toda a humanidade, principalmente
as pessoas que mais precisam. Entoando o sagrado nome de Deus, o Pranava Om. Vamos sentir, de fato, esse Deus dentro de nós, inspirando. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Obrigado. Namastê. Agradeço a todos. Até a próxima. Igualmente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Namastê.